Bora lá, a gente vai falar um pouco sobre o controle encefálico do comando motor. Começa falando das funções especiais do tronco cefálico. Controle da respiração, controle do sistema cardiovascular. Quando a gente for ver uma partezinha de sistema cardiovascular, controle de pressão, a gente vai ver isso aqui de uma forma mais minuciosa. Controle da função gastrointestinal, controle do equilíbrio e o controle dos movimentos oculares. A gente vai ver que isso aqui está tudo relacionado com os núcleos que eu tenho no tronco cefálico. Aqui aspectos gerais, a gente já falou um pouco disso no outro slide, dá uma olhadinha lá, vou pular porque é pra gente ganhar tempo para não ficar muito extenso. E aí ele vai começar a falar um pouco sobre o centro de controle postural do tronco cefálico. Lembra, eu vou ter núcleos reticulares e núcleos vestibulares. Vestibulares eu vou ter dois. Os núcleos vestibulares são dois, lateral e medial. E os núcleos reticulares também serão dois. Núcleo reticular pontino, que está na ponte, e aí núcleo reticular bulbar, que está no bulbo. Para pensar o seguinte, não, eu vi lá no guide que ele fala que são 4 núcleos, mas a gente vai se ater mais a 2, lateral e medial, quando eu falar do vestibular. Lembra, os de cima, os que estão mais superiores, eles vão estar relacionados à estimulação do músculo antigravitário, ou seja, o objetivo dele é manter a sua musculatura extensora contraída. Então, é promover a extensão do seu tronco. O objetivo dele é promover a extensão, é vencer a gravidade. Então, é promover a extensão. Então, estimulação da musculatura antigravitária. Tanto o reticular pontino como os vestibulares laterais e mediais. Quando eu desço mais um pouco, eu encontro os núcleos reticulares bulbares, que aí vão estar ligados diretamente à inibição dos músculos antigravitários. Se inibe, você adquire uma postura mais flexora. Por que eu preciso ter esses dois? Para manter um equilíbrio. E até porque, por exemplo, se eu preciso fazer uma atividade onde eu tenho que ter uma musculatura mais flexora, aí eu ativo mais esse núcleo reticular bulbar. Se eu preciso ter uma postura mais extensora, aí eu vou ter a ativação maior desses núcleos aqui. Ele vai falar um pouco da via descendente. Isso aqui é bem simples. É o seguinte, esses feixes que ele fala aqui é como se fosse um conjunto de neurônios que passa numa determinada região. Como assim? Aqui, quando eu falo do feixe vestíbulo espinhal medial, por exemplo, é onde eu vou ter a passagem de todas as fibras, pelo menos da maioria delas, que saem do núcleo vestibular medial. Aí elas se juntam, como se quisesse se juntar, vou falar a grosso modo, o bolo de fio, o bolo de neurônio, tudo juntinho para passar por um canto só. E aí ele passa nessa região aqui, ó. Aí quando eu junto, lembra lá, quando eu junto neurônios no sistema nervoso periférico, eu chamo de nervo. Quando eu junto neurônios no sistema nervoso central, eu vou chamar de feixe ou de trato, certo? Então pronto, feixe vestíbulo espinhal medial é onde está passando a maioria dos neurônios, das fibras nervosas que sai a nível de núcleo vestibular medial, beleza? Aí aqui ele vai falar os outros feixes e ele vem para essa tabela aqui. Na tabela é o seguinte, o que eu preciso entender sobre essa tabela? Eu tenho que olhar a origem para saber de onde está saindo, o tipo de feixe que é determinado para cada origem. Por exemplo, quando eu falar de formação reticular bulbar, que é o núcleo reticular bulbar, eu vou ver que os neurônios que saem daqui, eles vão estar tudo junto, passando aqui, ó, nesse retículo espinhal bulbar. Ipsilateral, ou seja, do mesmo lado que saiu lá. E aí ele vai fazer o que? Tem que saber também a questão da função, ó. Ajusta postura de forma antecipada, ajustes posturais antecipatórios. Então, tá ali para ajudar no ajuste da postura. Tanto ele, como pontino, como vestibular lateral, que aí, além da postura, essa questão da manutenção do equilíbrio corporal. E eu vou ter também o núcleo vestibular medial. A diferença, preste atenção nisso aqui, ó. Quando eu falo em núcleo vestibular medial, o sistema de lateralidade dele é bilateral, dos dois lados. Ele não corre só para um lado só. E aí ele mostra aqui por onde eles estão descendo
E os alvos? Pessoal, aqui trato reticular espinhal pontínuo, vestíbulo espinhal lateral, trato vestíbulo espinhal medial. Lembre que eu falei que os que estão acima, que no caso são esses três, eles estão relacionados com estímulo da musculatura antigravitária, ou seja, eles são preferencialmente extensores. O objetivo dele é manter a extensão do seu tronco, a postura. E aí, quando eu vou falar desses outros, como por exemplo que a gente viu o trato retículo espinhal bulbar, ele vai estar relacionado à musculatura flexora, posso dizer assim, a grosso modo, musculatura flexora. O que eu noto diferente? Esse trato aqui, rubro espinhal, também está relacionado à musculatura flexora. O que eu posso ver aqui, a grosso modo? Que os que vão promover a extensão, eles estão trafegando numa via mais anterior. Tão mais anterior, quando eu falo da medula. E aí, o restante, ele está indo aqui, numa via mais lateral, certo? Aqui, isso aqui eu falei no vídeo passado. Vou pular aqui pra gente ganhar tempo. E aí, aqui é só ele mostrando a relação do órgão vestibular com o núcleo vestibular. Aqui é o núcleo abducente, está mostrando a relação inicial. Eu acredito que isso aqui seria bom visualizar quando terminar pelo menos essa primeira parte, que ele vai falar dos reflexos no olho. Aí vai falar do ouvido. Ele subdivide o ouvido externo, médio e interno. Vai mostrar as características de cada um, que a gente precisa saber mesmo para agora. Essa questão de comando motor vai ser lá no ouvido interno, mas ele vai dar as características do ouvido externo, ouvido médio, onde tem os ossículos, e ouvido interno. Vai ter a cóclea, que é responsável lá por captar o som e tudo, fazer toda aquela relação da audição em si. E eu vou ter o aparelho vestibular aqui, que vai estar relacionado com o equilíbrio, com os reflexos do olho e alguns outros reflexos também. Passa aqui, ele fala um pouco sobre a estrutura da cóclea, e aí eu vou precisar entender isso aqui, estrutura do labirinto vestibular. Labirinto vestibular, eu vou ter os canais semicirculares e os órgãos otolíticos, o trículo e o sacro. Vamos entender isso aqui na figura. Canais semicirculares, e aí eu vou ter o trículo e o sacro. No trículo e no sacro eu tenho a presença de máculas e estatocônios. Quando eu falo em canais semicirculares, eu vou ter a presença de algumas ampolas. Ampolas. Onde nessas ampolas eu vou ter as cristas ampulares. Então, crista ampular, ampola, canais semicirculares. E aí fica dividido dessa parte. Vamos dar uma olhadinha mais para frente aqui, onde está a disposição. E aí ele fala o seguinte: órgãos otolíticos. Membrana otolítica, massa gelatinosa, nela tem presente estatocônios ou otólitos. Estatocônios são cristais de carbono, otólitos são pedras do ouvido. Nela também, nessa membrana, eu vou ter também células ciliadas e o nervo vestibular. Por exemplo, aqui é a célula ciliada. Aqui os cílios, estereocílios, são esses menorzinhos, e o maior, sinocílio. Isso aqui é a célula ciliada. Aí ele mostra dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. E aqui está o nervo vestibular. Essa célula, ela trabalha como se fosse um mecanoceptor, que eu posso dizer que está associado a esse nervo vestibular. Então, essa célula é como se fosse um mecanoceptor do nervo vestibular. Serve como mecanoceptor do nervo vestibular. E aí, a gente falando sobre a mácula, eu vou ter que olhar a relação dela em cada canto. Porque eu tenho uma mácula no trículo e eu tenho a mácula no sacro. A mácula no trículo, ela está no plano horizontal. Está na parede, no plano horizontal. E ele fala assim: orientação da cabeça quando o indivíduo está na postura ereta. Quando eu falar de mácula do sacro,
ela vai estar no plano vertical, certo? Plano vertical. E aí ele fala o seguinte: orientação do indivíduo na postura deitada. Então, mácula do utrículo, mácula do sacro. Lembra disso. Utrículo horizontal, sacro vertical. Fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil da gente lembrar disso aqui. Como é que a gente faz? Vê só, é bestinha, mas acaba lembra. Quando eu falar utrículo, imagina eu falando essa palavra bem rápido. Utrículo, trinco. Aí, se a pessoa não prestar atenção direito, ela vai ouvir o trinco. O trinco de quê? O trinco da porta. Se a gente lembrar do trinco da porta, ele está numa disposição horizontal. A maçaneta da porta, ela está numa disposição horizontal. Então, fazendo uma analogia bem besta assim, para ver se a gente lembra lá na hora. Quando eu falar de um trinco, o trículo, a maçaneta está na disposição horizontal. Logo o sacro vai ser na vertical. É o tipo de célula, a gente já deu uma olhadinha. Ele mostra aqui a vista aérea, a vista de cima. E vê que o sinocílio ele fica bem separado em relação às outras. Passa mais não, aí passou. Aí, vê só. Ele vai falar em relação à acessibilidade direcional das células ciliadas. E aí, o que acontece aqui? Eu tenho um sinocílio, que é a maior, a mais pesada. E eu tenho os estereocílios, que são menores e estão ligadas, fixadas por filamentos. O que é que eu preciso saber aqui? Vamos imaginar agora uma situação bem estranha, mas bem interessante para poder lembrar disso aqui. Imagina que isso aqui é uma cerca. Isso aqui é uma cerca de estaca fina e eu tenho um mourão. Nem o povo diz, né? Tem um mourão. Imagina que isso aqui, esses pontinhos aqui que eu tenho, são os canais. São os canais iônicos. Quando esse mourão aqui cair pro lado de cá, pro lado de fora dos canais, vai arrancar as estacas finas tudinho. E aí, essa área aqui ela vai ficar limpa, ela vai ficar aberta. Ou seja, quando o sinocílio ele desloca no sentido no sentido lateral, quando ele vai para lateral olha meu Deus, como ele vai para fora da célula, falando a grosso modo, quando ele vai para fora, ele se distancia do meio da célula, ele abre os canais aqui, os canais iônicos, e aí entra íons, e aí eu vou gerar impulsos, vou aumentar a frequência de impulso que está sendo gerado. Calma, só precisa entender isso. Calma, tenha fé. Ó, então, se a estaca maior cai, arranca as outras tudinho e aqui fica livre para entrar íons. Porém, vamos supor que a ventania que deu, ela veio de lá para cá, assim, nesse sentido. E aí o que acontece com o sinocílio? Ele cai para cá, ó. Vai cair por cima de todas as estacas aqui, ó. As estacazinhas mais finas. Se ele cai aqui por cima, imagina comigo, se essa placa ela cai para cá, só que ele não cai deitado, ele só inclina para cá, mas vamos lá. Se ele cai para cá, ele cai por cima de tudo e aí acaba fechando esses canais. Se eu fecho esses canais, não vai passar íons, porque tá fechado, cara. Caiu, tá com todas as estacas caídas aqui em cima. Não vai entrar íons, certo? E aí eu vou ter uma diminuição da frequência de impulsos gerados. Então, quando o sinocílio ele for em direção, quando o sinocílio vai em direção ao meio da célula, ele acaba fechando os canais. Aí tem aqui, ó, tá tudo normal. Então tá entrando uma certa quantidade de íons, que aí eu tenho uma descarga de repouso. Eu chamo de descarga de repouso. Tá entrando uma certa quantidade normal de íons. Em segundo instante, passou a ventania, que a gente vai ver que é o líquido. E essa ventania empurrou assim que a estaca maior, o mourão, ele caiu para cá e arrancou as outras, entre aspas, né? Pra gente entender. E aí, quando eu limpo essa área, como saiu todos, arrancou todas as estacas, aqui ficou um espaço grande, aberto. Aí facilita a entrada de íons. E aí, eu chamo isso de despolarização, né? Correndo despolarização. E aí, com essa entrada de íons, eu aumento a frequência de impulsos que está sendo gerado. Eu estou fazendo o quê? Uma excitação da célula, certo? Depois de um determinado momento, o dono da cerca chega lá e diz, mais um, aí vai a pruma a cerquinha, volta ao normal. Aí vai dar a ventania para o outro lado.
e acaba derrubando a grande por cima das pequenas. Quando cai por cima das pequenas, fecha essa parte aqui. Se fechou, está impedindo de entrar íons. Não, dificultou a entrada de íons, eu vou ter uma diminuição na frequência dos impulsos. Ele chama isso aqui de hiperpolarização, onde eu vou estar causando uma inibição aqui. Se eu estou diminuindo a geração de impulso, se eu estou diminuindo a frequência, eu estou inibindo. E aí depois o rapaz vai lá e arreta de novo. Aí ele vai explicar um pouco sobre a mácula. Ele mostra aqui a constituição da mácula. Em cima estatocônio. Tem a camada gelatinosa, tem as células ciliadas, fibra nervosa, tem células de sustentação, só nível de formação mesmo. Ele dá aqui, ele mostra aqui como é a estrutura da crista ampular. Que aí eu vou ter células receptoras bem aqui, ó. Olha os cíliozinho bonitinho aqui, ó. Estereocílio, sinocílio e tal. E uma cúpula. E aqui os nervos. Aí ele mostra aqui. Mesmo jeito, ó. Tem a ampola. Na ampola eu tenho a cúpula. Aí eu tenho as cristas ampulares. As células ciliadas que vão estar aqui, como a gente viu essa imagem mais ampliada. E o nervo, né? Porque aí o nervo leva o estímulo até o centro lá, o núcleo vestibular. Pronto, chegou na parte massa. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? Ele fala o seguinte: eu vou ter um movimento da cabeça pro lado esquerdo. Então, imagine o seguinte: você pode até decorar. Se eu movimento a cabeça pro lado esquerdo, o meu líquido vai pro lado direito. Então, movi a cabeça para lá, o líquido foi pro outro lado. Porque a tendência é como se fosse o seguinte: vê só, o líquido está paradinho aqui. Aí tu começa a girar a cabeça, é como se o líquido não saísse do canto. Aí se tu começar a girar aqui, olha, efeitos saltos visuais. E aí quando ele começa a girar aqui nesse sentido, o líquido que estava, peraí, deixa eu voltar. O líquido, vamos fixar esse ponto aqui, ó. Fica olhando para cá. Bota o dedo aí em cima da figura, vá. Botou? Vamos, coloca. Pronto. Beleza. Agora eu vou girar a figura e presta atenção no que é que acontece. Quando eu começo a girar a figura, ó, é como se o líquido tivesse no sentido contrário, ó. Vê onde estava? Estava aqui abaixo, ó. Agora vê onde é que está teu dedo? Tá bem aqui. Tira o dedo. Aí, ó. Bem aqui, tá vendo? Então, é como minha cabeça foi para um lado e o meu líquido girou para o outro, certo? Beleza. Então, viu lá, né? Figura girou, então tua cabeça gira para um lado, o teu líquido gira para o outro. E o que é que eu preciso entender aqui? Que a nível de ampola eu vou ter o seguinte. Vê só, aqui nessa parte da frente, nessa parte mais anterior, próximo à parte anterior da cabeça, aqui eu vou ter o sinocílio. Ele é grandão aqui, ó, a estaca maior. E atrás dele eu vou ter as menorzinhas. Então é nesse sentido, tá? O grandão aqui na frente, já para chegar no utrículo, o grandão, e os pequenos para cá. Aí, como eu falei, se a ventania vai daqui para lá, ou seja, o líquido ele vai daqui para lá, o que é que acontece? O grande que está aqui na ponta, a tendência é ele para frente, empurrar ele para frente. E as demais que estão atrás são puxadas, no sentido dele. Como eu tinha falado, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui lá, ó. Que essa parte aqui, ela está na frente. Lá, isso aqui é perto do trículo e o restante está para trás. Aí o líquido ele vai desse giro para cá, nesse sentido, ó, e acaba gerando isso aqui, ó. O líquido vai nesse sentido, derruba a estaca maior que arranca as outras e abre o canal, fica mais fácil de entrar íons. E aí eu vou ter um aumento da frequência, com excitação. Então vê só, deixa eu botar lá. O líquido vai nesse sentido, aí aqui derruba, abre os canais e aí eu vou ter um aumento da atividade, uma excitação dessa daqui. Quando eu vou para o outro lado, que é do meu lado esquerdo, quando eu vou para o meu lado direito, o que é que eu vejo? O líquido ele vai girar nesse sentido, ó. Mesmo sentido do outro. A cabeça está para cá, o líquido está para lá. Aí o líquido vai fazer, vai girar assim. Vou voltar aqui de novo. Se você coloca o dedo aqui e eu girar a figura, você vai ver que o líquido, ó, a tendência é ir para os canais, para dentro do canal. O líquido fez isso, ó, teu dedo está bem aqui agora, ó.
Então, o que é que vai acontecer? Lembra que o sinocílio está na frente, perto do trículo, e as outras estacas vão estar tudo aqui, os estereocílios. Então esse sinocílio vai ser empurrado para cima das outras, vai cair aqui e fechar os canais iônicos, diminuir a passagem de íons, dificultar a passagem de íons. E isso aí vai causar uma diminuição da atividade do meu lado direito. Então, movi a cabeça para o lado esquerdo, o meu órgão vestibular esquerdo ele vai como é que dizem? Ele vai ficar excitado, e o meu órgão vestibular direito ele vai tender a inibir, diminuir a atividade. E aqui ele mostra uma ideia. Isso aqui vai ser o seguinte: a ideia é o seguinte: eu tenho um nível de impulsos que está sendo gerado ali, que é, como ele falou, a descarga de repouso. Tá aqui normal. De repente, quando eu começo a rodar a cabeça, aí eu tenho um aumento da quantidade de impulso gerado, a gente viu. Só que com o tempo, mesmo eu girando a cabeça, esse sinocílio ele vai se adaptando ao giro do líquido. É como se ele fosse se tornando resistente ao líquido e tentando voltar para o local normal que ele estava. Bota força no líquido. O líquido está indo para um lado, ele está botando força para o outro para tentar voltar a parte normal. Ou seja, o vento está afastando a cerca está caindo e o velho está puxando mais o fio dele para manter a cerca em pé. Aí o velho e o fio dele conseguem manter a cerca em pé. Aí o vento soprando e ele segurando a cerca em pé. O vento soprando e ele segurando a cerca em pé. Aí o vento vai e para. Tuf! Ou seja, sua cabeça parou de girar, o giro também. Sua cabeça parou de girar e o líquido também parou de girar. Aí o velho puxando a cerca aqui, aí parou de girar. O que é que acontece? A cerca cai por cima do ré, com estaca e tudo. Tuf! Então, caiu, diminui e dificulta essa entrada de íons. Ou seja, ele se desloca mais para a parte medial da célula. Desloca mais para o centro. E aí, nesse pequeno instante, o velho se levanta e vai organizar a cerca de novo, porque o vento parou. Então, é o seguinte. A ideia estava girando e eu estava gerando uma certa quantidade de impulso. Depois de um tempo o sinocílio ele vai se adaptando a esse giro e chega até o nível tônico, mesmo eu estando girando a cabeça. Quando o giro cessa, quando ele para de uma vez, eu perco a geração de uma queda na geração de impulso dessa frequência. Aí depois de um tempo eu vou me readaptar à cabeça parada agora. A ideia é essa. Aqui ele fala a relação do núcleo vestibular com o núcleo locomotor. A gente vai ver melhor mais na frente. Isso aqui também eu diria que é melhor quando a gente estiver olhando o cerebelo, que fica bem interessante de ver que ele vai falar dos núcleos fastígios, núcleo denteado, essas figuras que eu estou falando, que eu digo que é para ver depois. Deixa para ver quando terminar o assunto, que aí tu consegue conectar, correlacionar tudo. Interessante é isso. E ele vai falar dos tipos de movimento ocular. Vê só, tipo de movimento ocular. Eu tenho um movimento conjugado, que aí os dois olhos vão na mesma direção, na mesma angulação, certo? E aí ele fala também dos movimentos de convergência, que é o que? Eu colocar o dedo na frente do meu olho e eu conseguir focar no meu dedo. Então, o dedo está na frente do nariz e eu consigo focar no meu dedo. Isso é um movimento de convergência. E tem um movimento de divergência, que é diverge, olhar um para um lado e outro para o outro, só que essa daí eu não consigo não. Aí vamos aqui, centros motores de controle. Ele vai falar sobre o centro motor de controle. Ele fala do núcleo vestibular, colírio superior, centro de mirada horizontal e vertical e os campos oculares frontais. A gente vai se deter mais ao núcleo vestibular e o centro de mirada horizontal e vertical. Como? Vamos aqui, adiante. Os movimentos oculares e seu objetivo, ele vai falar estabilização do olhar e desvio do olhar. Vamos entender aqui. Quando eu falar estabilização do olhar, o objetivo é estabilizar a imagem na retina, certo? Então, estabilização do olhar, estabilizar a imagem na retina. São movimentos involuntários. Isso aqui é reflexo, ó, reflexo. Isso aqui é o reflexo, porque, por exemplo, vamos supor, quando eu começo a correr, para a imagem não ficar distorcida, para
para o mundo não ficar balançando enquanto eu corro, eu tenho reflexos que aí a partir do meu órgão vestibular eu consigo perceber o movimento e manter um reflexo para o quê? Para estabilizar a imagem na retina, para eu conseguir ver as coisas de uma forma nítida e não distorcida. Quando eu falo em desvio do olhar, você imagina aspectos voluntários, ou seja, tem involuntários também, mas quando eu falar em desvio do olhar, pensa principalmente em você controlando a sua visão, porque a ideia é estabilização do olhar, uma coisa que você faz sem ver, é um reflexo. Então, olhe para o mouse aqui, está olhando para o mouse, agora gira a cabeça para um lado, ou para a esquerda ou para a direita, mas olhando para o mouse. Se você perceber, você não está mandando seu olho, você está só querendo que seu olho fique olhando para o mouse, olhando para o mouse. Porém, quando você gira a cabeça, ó, o olho fica focado, a imagem ela não balança. Por quê? Porque o objetivo é estabilizar essa imagem, manter a imagem na retina, estabilizar a imagem na retina. Quando eu venho para o desvio do olhar, ela está falando, eu vou desviar o olhar para alguma coisa. E aí você quem manda. Você vai mover o olho. Você movendo o olho, não a estrutura do seu corpo. Então, ó, estruturei o olho na estrutura do corpo, não doido. Ó, foi mal. Então, o objetivo, quando eu falo em desvio do olhar, é manter a imagem aonde? Na fóvea. Então, para eu não confundir isso, quando eu falar em desvio do olhar, é você quem vai mover, você vai manter o foco em alguma coisa. O foco, fóvea. Foco, fóvea. Então, tu vai direcionar teu olhar para alguma coisa. Por quê? Porque aqui, na estabilização do olhar, eu tenho circuitos reflexos mesodencéfalo. E quando eu falo desvio do olhar, além de ter esse circuito aqui do mesencéfalo, eu vou ter origem cortical, ou seja, eu estou mandando meu olho olhar para a garrafa, estou mandando meu olho olhar para a parede, eu tô mandando meu olho olhar para cima. Então, isso é você quem está coordenando, é um aspecto voluntário. Você está fazendo o quê? Você quer focar na garrafa, focar. Então, você quer manter a imagem na fóvea. Desvio do olhar, eu que estou movimentando meu olho. Quero olhar para a garrafa, quero olhar para a parede, quero olhar para cima, eu quero nem ver a prova, ou então quero olhar para a prova. Então a ideia é essa, eu quero manter o foco. Então, imagem na fóvea. Ainda sobre o tronco cefálico, ele vai falar dos movimentos oculares. E aí, ele vai falar que estabilização do olhar são movimentos vestíbulos oculares, é uma movimentação conjunta dos olhos na direção contrária à rotação. A gente viu, né, que se eu manter o foco aqui, ó, no mouse e girar a cabeça para o meu lado esquerdo, se você parar para perceber, o seu olho está para o lado, os dois olhos estão voltados para o lado direito, ou seja, lado contrário. Então, é um movimento conjunto dos olhos em direção contrária à rotação. Rodei a cabeça para o lado esquerdo, meu olho foi para o lado, os olhos foram para o lado direito, porque eu estou tentando manter o foco aqui, ó, no mouse, certo? Atuação conjunta com redistribuição do tônus muscular da cabeça. E a gente vai já ver isso aqui. Eu vou ter... Tem uma figurinha aqui, aí a gente olha. Mas eu vou ter ativação do núcleo oculomotor do mesmo lado, ipsilateral, que ele inerva o reto medial. E eu vou ter ativação do abducente contralateral, que é do outro lado, que ele faz reto lateral. Eu vou explicar como é isso aqui. Aí ele fala que origina no nistagmo, que é um movimento compensatório lento, seguido de um movimento centralizado rápido. Não sei como é que explica isso aqui, não. Acho que lá na frente ele vai falar alguma coisa. E ele fala origina o contrarrolamento ocular, que é o olho girar para o lado contrário, que eu falo bem aqui. Vamos para cá, ó. Estabilização do olhar. Vamos entender como é que funciona. Girei minha cabeça para o lado esquerdo. Girou? Pronto. Beleza. A tendência é meu olho ir para o lado direito. Você está olhando para o mouse aqui, ó. Presta atenção no mouse. Está olhando para o mouse. Gira a cabeça para o lado esquerdo lentamente, de forma lenta. Tu tá vendo? Se tu parar para prestar atenção, o teu olho, em relação à tua cabeça, ele girou para o lado direito, certo? Para manter o foco. Para manter a estabilidade da imagem na retina. E aí foi o que aconteceu. Teve rotação do lado
tu teve uma rotação para o lado esquerdo, eu vou, como a gente viu na outra figura, eu vou aumentar, eu vou excitar esse lado aqui, que aí excita essas fibras vestibular que chega no núcleo vestibular, e esse núcleo vestibular estando excitado, ele vai excitar o núcleo oculomotor do mesmo lado e o núcleo abducente do lado oposto. Então, se o núcleo oculomotor desse lado está excitado, ele faz contrair essa musculatura. E aí, quando contrai aqui, ó, é como se puxasse. Aí teu olho vai girar, a bilota do teu olho, que nem deu, vai olhar para cá, ó, nesse sentido. E por que é contralateral do outro lado? Por que tem que ser abducente contralateral? Porque se um olho tem que olhar para cá, o outro ele tem que olhar para cá. E aí, para ele olhar para cá também, que é um movimento conjunto, eu tenho que ter a contração desse músculo reto lateral, que quem é que inerva o reto lateral é o oculomotor. Foi mal. É o abducente. Então, só que o abducente ele está aonde? Do outro lado. Então, eu vou movimentar os dois lados. Preste atenção. Vou movimentar os dois lados. Excita aqui. Excita esse núcleo. Esse núcleo manda fibra para cá. Excita o núcleo oculomotor, que faz contrair o reto medial do olho esquerdo. Então, esse olho vai girar para cá. Nesse sentido. E aí ele vai também excitar o abducente do contralateral, que essa musculatura vai contrair. E a bila do olho vem para cá, para os dois olhos ficarem na mesma disposição, olhando para o mesmo lado, mesmo campo. E o que acontece com o lado oposto, o lado direito? A gente viu que o lado direito ia diminuir a frequência de impulsos gerados, certo? E, entre aspas, ia inibir. E é isso que ele vai mostrar aqui na figura, ó. Aí se eu inibir lá, eu vou inibir aqui. Se inibir aqui, ele vai inibir esse lado. Que aqui relaxa, se relaxa fica mais fácil de eu girar meu olho para cá. E se aqui relaxa, ó, relaxou aqui e relaxou aqui. Se aqui relaxa, ó, segue o caminho. Relaxa aqui, fica mais fácil de eu girar o olho para lá. Certo? Opa. Oxente. Olha. Pronto. É a mesma ideia aqui, acho que nem precisa se deter tanto, aquele desenho está melhor de entender. Só a nível de informação, estabilização do olhar, movimentos optocinéticos, se caso caia alguma coisa na prova falando sobre isso. Quando eu falar de desvio do olhar, lembra de movimentos sacádicos, que ele falou em aula que está relacionado a eu fazer o que? Movimentos rápidos com o objetivo de posicionar num futuro alvo. Então, movimentos rápidos com o objetivo de posicionar futuros alvos. Só que aí eu preciso reajustar isso aqui. Como é que ele fez? O exemplo que ele usou isso era quando você está fazendo a leitura. Você está lendo, tá, não sei o que, das fibras, não sei o que. Quando chega no finalzinho, você quer voltar para o início da linha, só que a linha logo abaixo. E você vai e faz o deslocamento do olho rápido, um deslocamento bem rápido para continuar lendo na mesma velocidade. E é isso que ele fala aqui, desvio do olhar. Você quis focar no início da linha. Fóvea. Ele fala aqui o que está relacionado a isso: campo ocular frontal e núcleo da base, colexo superior, formação retinipotina e núcleos ocumotores. E aí ele vai falar aqui que isso é só lei, acionamento sensorial diverso, a associação de movimentos da cabeça em direção ao estímulo. E vê só. Aqui. Vamos para a imagem, que é mais interessante. Ele vai falar um pouco sobre o movimento lento dos olhos de acompanhar o deslocamento do alvo visual centralizado na fóvea. E aqui é o seguinte. A gente viu lá, no primeiro, estabilização do olhar, que eu tenho envolvido o quê? Núcleos vestibulares. Certo? Está envolvido núcleo vestibular. Medial aqui. Está envolvido núcleo vestibular. Certo. Beleza. Quando eu vou na estabilização do olhar, quando eu vou para desvio do olhar, eu esqueço um pouquinho esse núcleo vestibular. E agora a minha imagem, a minha configuração vai ser um pouco diferente. Eu vou ter, entre aspas, posso dizer, quem substitui esse núcleo vestibular aqui nesse caso agora vai ser essa formação reticular pontino paramediana, que eu falei, que eu tinha falado no início, que a gente ia precisar prestar atenção, porque é o centro da mirada horizontal e vertical. Tá vendo aqui, ó? Centro de mirada horizontal e vertical. O que é que ele vai fazer? O que é que esse núcleo faz? Ele ativa o núcleo abducente do mesmo lado e o oculomotor contralateral.
Ou seja, ele é contrário à ideia do reflexo. Se você lembrar do reflexo, se você lembrar da estabilização do olhar, você sabe que o desvio do olhar é de forma diferente. Como assim? Ó, a fibra vem, vê só, a fibra vem do centro de mirada horizontal, aí chega aqui, ó, no núcleo abducente. Do núcleo abducente leva uma fibra, aí essa fibra vem até o músculo reto lateral. Então chegou no reto lateral aqui desse olho e o olho gira para o lado direito. Então pronto, veio do lado direito, núcleo direito e vem direto para cá. Ou seja, ele veio para o abducente do mesmo lado. Porém, se eu quero girar o outro olho desse mesmo jeito, é lógico. Se eu quero girar o olho nessa mesma disposição, nessa mesma angulação, eu vou ter que contrair esse músculo ou esse. Esse, ó, para ele se manter na mesma linha da imagem. Então, vou ter que contrair esse músculo. Então, eu vou usar o que, ó? O óculo motor, né? Porque é reto medial. O óculo motor o que? Contralateral. Então, vai vir uma fibra daqui também, com destino ao óculo motor, e vai fazer a contração do reto medial. E aí, seu olho gira ao mesmo tempo, com o mesmo lado, a mesma velocidade, com o mesmo ângulo. Pronto. E quando eu falo como são duas, tem o outro lado também atuando. E aí o outro lado ele vai atuar diminuindo essa atividade. Então, diminui a atividade do núcleo abducente, logo o motoneurônio, que é responsável que é o nervo abducente, que é responsável pela contração aqui do reto lateral, ele vai relaxar, ó. Relaxa, aí fica mais fácil de eu girar o olho para a direita. E aí, lembra, o estímulo sai daqui para cá e para o lado contralateral a nível de núcleo do óculo motor. Aí manda para o óculo motor, que seria aqui, ele relaxa também. Então, de um lado eu estou excitando, do outro lado eu estou inibindo. Só que eu não posso, por exemplo, excitar os dois óculos motor. Porque, veja, vamos supor que eu quisesse excitar aqui e aqui. Se eu excitar aqui e aqui, o que vai acontecer? Um olho vem para o centro e o outro também vem para o centro. E aí já era se, por exemplo, aquela ideia de convergência. Que eu, por exemplo, vamos supor que ele quer olhar para o mouse. Aí sim, ele ia precisar ativar os dois óculos motor para ele poder estar olhando para o mouse aí, ó. Mas como a figura está bem aqui, ó, vamos supor que ele está olhando para o mouse aqui, ó. Se ele está olhando para o mouse, ele vai ter que contrair o reto lateral do olho direito e o reto medial do olho esquerdo, certo? E é por isso que é um do lado, um núcleo de um lado e outro núcleo do outro. Vai depender para onde é que ele quer olhar, vai depender do alvo que ele quer visualizar. Outra coisa, lembra que no nosso córtex é trocado, né? Meu córtex direito controla meu lado esquerdo e meu córtex esquerdo controla meu lado direito. E aqui nesse caso do mesmo jeito. O córtex esquerdo, vamos supor que aqui tem um córtex esquerdo, ele vai mandar um sinal para o centro de mirada horizontal do lado direito, certo? Por quê? Vê só. Vou explicar. E o meu córtex direito, ele manda estímulos para o meu centro de mirada do lado esquerdo. Se quiser escrever isso aí, é até bom desenhar, né? Se tiver o slide aí. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Não. Então, vê só. O que está acontecendo aqui? Eu estou querendo olhar para cá, ó, o mouse, para o nome ocular. Vamos supor, ele quer olhar para o nome ocular aqui, ó. Ocular. Está olhando para o nome ocular, certo? Se ele está olhando é porque ele está ativando o que? O meu córtex esquerdo. Ó. O córtex esquerdo está super excitado. Aí vem fibra, excita bastante isso aqui, que é o meu centro de mirada horizontal e vertical. Excitou, aí ele excita, ó, seguindo o neurônio. Ele vai excitar esse meu núcleo abducente, que excita bastante a fibra desse músculo e contrai. Já girei um olho para lá, no sentido ocular, no sentido da palavra. E aí, ó, tem outra linha, se você seguir aqui, tem outro caminho que vai excitar bastante. Aqui também, ó. Excitou bastante, vem, contrai essa musculatura e meu olho gira no mesmo sentido. E aí tá os dois olhos olhando para aqui, ó, ocular. Beleza. Agora entenda uma coisa. Ele está excitando bastante, não é? O normal, se ele estiver olhando para frente, é tipo, o meu lado de esquerda tá com
mandando uma certa quantidade de impulso e meu lado direito está mandando uma certa quantidade de impulso. Vê só, calma, paciência, vê só. Então, meu lado esquerdo está mandando uma certa quantidade de impulso, meu lado direito está mandando outra certa quantidade de impulso. Pronto, estou olhando para frente. Para manter, tipo, é como se fosse um puxando do lado e outro do outro, para manter o olho no meio, centralizado. Se eu perco a atividade, se eu tenho isquemia, se eu perco a atividade aqui, se eu paro de mandar impulsos do meu lado esquerdo, o que é que vai acontecer? Vai parar de gerar impulso, ou seja, para de gerar impulso aqui, aí vem, para de gerar impulso aqui, aí vem, para de gerar impulso nesse músculo. Aí o que é que ele faz? Folga. Ele para de... Ele tava mandando, fica puxado para manter o olho na frente. Aí quando ele diz assim, não, ele para de gerar impulso, para de chegar impulso aqui, isso aqui folga. E aí o seu olho vai olhar pro lado da lesão. Lembra que ele falou, se eu não me engano, ele falou em aula, que, se eu excito muito o lado esquerdo, o meu olho, ele olha pro meu lado direito. Só que se eu paro de excitar, é meio lógico, se você para de excitar seu córtex esquerdo, a tendência é olhar pro lado esquerdo. Se quando eu estou excitando muito, eu olho pro lado direito, se eu paro de excitar, eu vou olhar pro lado da lesão. Então lembra, se ele falar alguma coisa sobre lesão em córtex, se falar lesão no córtex esquerdo, aí você diz, olho vira pro lado esquerdo. Lesão no córtex direito, olho vira pro lado da lesão, olho vira pro lado direito. Beleza? Aí ele vai falar aqui, ele vai falar aqui o seguinte, não acaba mais não. Campos oculares frontais. Fala da região 8, chama a região da área pré-motora, área 8, representa a córtex, é adjacente à representação do córtex motor primário. Então aqui a área 8 é onde eu quero fazer, eu penso em fazer uma coisa, eu penso em fazer um movimento. Aqui é a área pré-motora e de associação. E a 4 é o córtex motor primário. A ideia, até onde eu entendi, é o seguinte. Área 8, pensa em fazer um movimento. Mas eu quero me levantar aqui para beber água. Aí, a área 6 é quem organiza. Tá? Porque eu vou ter a área de associação, eu vou ter a área suplementar, né? A área suplementar é como se fosse aquela área que fosse a supervisora, quem mandasse todo mundo se organizar. Eita, se organiza, que ele pensou em se levantar. Vamos se ajeitar os neurônios. Nós vamos mandar contrair o músculo tal, relaxar o músculo tal, fazer o giro no músculo tal e tal. Tudo isso. E a área 4, que é a área... cadê? Córtex motor primário, que é o córtex motor primário. Já tá esquecendo o nome. Ele vai ser responsável por mandar o estimular para baixo, para a musculatura. Vai chegar no meu músculo, passa por ele, manda pro meu músculo, aí meu músculo contrai e eu me levanto da cadeira para ir tomar um copo d'água. Ele vai falar aqui, ó. Campos oculares frontais. Estimulação unilateral. Se eu faço estimulação só de um lado, o olho gira para o outro. Se eu faço estimulação dos dois lados, o olho ele vai fazer um movimento na vertical. E se eu tenho lesão, se eu tenho lesão dos dois lados, eu não consigo mover o olho. Eu consegui chegar às coisas, mas não consigo mover o olho para nenhum dos dois lados, porque está lesionado. Reflexo eu vou ter? Vou. Porque a lesão aqui, no caso, é a nível de córtex, ele vai falar. E se eu tenho a lesão só de um lado, ou seja, só do lado esquerdo, o olho desvia para o mesmo lado. Ou seja, desvio dos dois olhos para o lado esquerdo. Foi lesão no esquerdo, que eu acabei de falar. Vamos olhar. Ele vem aqui, ó. Pronto, ele vem falar um pouquinho aqui da área de projeção primária, área de associação. Tá só explicando o que a gente já viu com o conteúdo do PR1. E aí descobrindo as áreas motoras. Vai falar um pouco que... aí ele vai falar um pouco sobre provocar distúrbios motores quando lesionada, provoca movimentação muscular quando estimulado. Então, se eu estimulo minha área motora, o meu músculo se move. Se eu perco essa área motora, eu vou ter distúrbio. E quando basta eu pensar em fazer um movimento, que aí eu já começo a ter uma certa atividade neural e um fluxo sanguíneo. Então
for fazer uma coisa, for pensar em fazer uma coisa e não for fazer, já gastou a energia que já gastou uma certa quantidade de energia inicial só de ter pensado em ir. Ah, se cansou. Aí vem pra cá. Ele vai falar do córtex motor primário, que é a área 4, como a gente tem falado, e a área de associação motora, que a área de associação motora vai ter a área pré-motora e a área motora suplementar. A área pré-motora e a área suplementar, área motora suplementar. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele mostra aqui, ó, a área motora primária, o estímulo vem daqui e faz para baixo para chegar até medula e espalhar para o corpo. E aqui a área suplementar e pré-motora, que é onde eu vou ter na 8. Eu penso, aqui organiza e aqui faz acontecer. Ó, área 4 de Brodmann, motora primária. E aí ele dá esse córtex aqui. Ele falou em, não sei se foi ele que falou em aula, que essa parte aqui mais medial vai estar responsável por inervar os membros inferiores, e aqui o membro superior, cabeça, tronco, tudo mais. Se eu tenho um problema na artéria cerebral anterior, ou seja, para a parte frontal, aí eu tenho problema nas movimentação e sensibilidade do membro inferior. Se afeta a artéria cerebral média, aí vai ter problema aqui, membro superior, a musculatura facial, ó, afasia, problema na voz, tudo mais. Ele vai falar um pouco sobre área de projeção, vai falar que a atividade dos neurônios córticos e espinhais, que sai do córtex, vai direto para a espinha, que desce do córtex para a espinha, que é isso aqui mesmo, o motor, vai estar relacionado com força, direção e velocidade. Aí ele fala do núcleo rubro. E ele fala, eu tinha visto a respeito desse núcleo rubro, que ele fala sobre tipo facilitar o movimento, como se ele facilitasse o acontecimento do movimento. Ele ajuda nessa ideia de força, direção e velocidade, como se fosse um auxílio, um núcleo auxiliar. Ele fala assim: eferência córtico-espinhal causa inibição dos músculos proximais, extensores e estimulação dos flexores. Lembra lá no início que eu tinha falado de núcleo reticular bulbar. Eu tinha falado desse rubro. Eu tinha dito que os dois estavam relacionados à inibição da musculatura antigravitária, que é essa daqui, extensora, e estava relacionado a uma estimulação flexora. Qual o objetivo de eu fazer isso? Ele falou em aula que o objetivo de eu adquirir uma musculatura flexora é para eu manter uma postura que facilite a execução de movimentos mais precisos. Então, um movimento mais complicado. É difícil fazer um movimento todo esticado, com a musculatura extensora toda estimulada. Então, preciso inibir um pouco para flexionar alguns músculos para poder executar determinado movimento. Isso aqui, se você der uma volta lá um pouco no início e ver, você vai ver onde é que está o feixe do córtex espinhal, parte mais lateral, próximo ao do feixe do rubro. E aí ele vem pra cá, ele mostra que quando eu tenho uma lesão, vai falar sobre lesão motora primária. E aí as lesões motoras, as lesões que eu tenho no córtex motor primário vão causar apraxias. Lá no final ele fala das lesões. Ele fala um pouco da área lateral da área 6, que ela vai participar do controle da musculatura axial e próxima dos membros. Então essa área 6 aqui, como a gente viu, ó o que ele diz, controle da musculatura axial e próxima dos membros. Se eu voltar aqui, área 6 é bem lateralzinha assim, ó, ela é bem mais lateralizada em relação à outra parte, a outra porção. Cadê? Deixa eu pedir desculpa aqui numa coisa. Ele está falando da área lateral, a região lateral da área 6. A região lateral. Essa região lateral da área 6, ela vai estar ligada à musculatura axial e
membros superiores, ou próximos do membro. E aí quando eu falo na região, cadê? Na região da parte superior e medial, que é essa mais em cima aqui, ela vai estar relacionada, como a gente viu, cadê? Ela vai auxiliar na coordenação da postura e dos movimentos voluntários. Vai estar ligado também a parte inferior, musculatura inferior e do tronco. Por isso que fala postura. Ele está mostrando a relação da área 7 com a 6. A área 7 é a de associação sensorial, chega as fibras sensitivas aqui, aí faz toda uma associação e manda para a área 6, para ele ter ideia do que ele vai fazer, o que precisa movimentar para deixar tudo direitinho. Ele fala o seguinte sobre a região lateral da área 6. Ela é mais ativa nos estágios de aprendizagens associativa, quando eu estou aprendendo, quando eu estou associando movimentos. Ou seja, lá no início, quando o cabo está miudinho querendo cair, largar a cabeça no chão e chorar para a mãe trazer sopa para o cabo comer, o que é que acontece? Eu vou estar aprendendo a associar os movimentos, ou seja, colocar um pé na frente, o outro depois, para não cair. Ela vai estar bem ativa nessa estágio de aprendizagem. Ou quando eu estou aprendendo a escrever, como ele usou lá, tudo isso. Associada à resposta envolvendo a mobilização de grandes grupos musculares. Ou seja, eu vou envolver, quando eu preciso fazer um movimento que eu preciso relacionar muitos músculos a essa área lateral, essa região lateral da área 6 também vai estar muito ativada. E ela recebe influência do cerebelo e do glande da base via tábua. Fornecer a postura basal dos membros para a realização de movimentos complexos e delicados. Área superior. Ele fala só aqui, a nível de curiosidade, localização de movimentos posturais complexos e acompanhamento do movimento ocular do mesmo lado. Só a nível de informação mesmo. Preciso me deter a isso aqui. A função motora, a participação dela, é auxiliar na coordenação da postura e dos movimentos voluntários. Então, auxilia na coordenação da postura, manter a postura, e auxilia quando eu vou fazer um movimento. Tipo, eu vou pegar uma garrafa, ela está ali auxiliando para que meu movimento ocorra de forma efetiva até eu conseguir pegar essa garrafa. Núcleos motores da base. Essa parte de núcleos motores da base eu vou gravar junto com o cerebelo, porque além do vídeo tá ficando bem grande, fica mais fácil. Eu vou ter que sair pro compromisso agora. Valeu!